seleções. Vamos para o que interessa. Esses amistosos do Brasil na data FIFA são importantes, são bons, a gente vê gente que está surgindo, gente que está chegando, novas oportunidades. Mas o que interessa mesmo é o seguinte: Carlo Ancelotti. A notícia foi dada, não é por um jornalista qualquer, de uma emissora qualquer. A notícia foi dada pelo Luiz Roberto, que hoje é o narrador número 1 da Rede Globo de televisão, que é o principal canal de TV desse país, e que é um canal que tem uma ligação histórica, umbilical com a seleção brasileira, com transmissões de jogos, com compras de direito, com transmissões de Copa do Mundo. Ou seja, a gente tem por obrigação por ser jornalista, que respeitar a história do Luiz Roberto, que é um baita cara da comunicação, e não é nenhum moleque para sair falando bobagem, e a história da Rede Globo, com o tamanho, com o peso, com as ligações, com as portas abertas que tem. Quando a Rede Globo de televisão traz no meio de uma transmissão do Jogo do Brasil que o Ancelotti acertou com a seleção brasileira e que no dia 30 o presidente da CBF vai dar uma entrevista dizendo como será o processo do Ancelotti, a gente tem por obrigação que respeitar uma informação dessa, porque não está vindo de um Zé Ninguém, está vindo simplesmente do Luiz Roberto Demúcio e não está vindo de qualquer lugar, está vindo na Rede Globo Televisão. Então, para mim, a informação tem toda a credibilidade e o Ancelotti só não será técnico da seleção se daqui para frente acontecer alguma coisa muito grave, porque eu não tenho nenhuma dúvida da credibilidade da informação que foi dada. Sim, João, eu acho que a dúvida que fica é em relação ao processo, porque ele tem contrato com o Real Madrid até o meio do ano que vem. Até o final. Ele tem mais uma temporada no Real Madrid, essa que se inicia agora e termina em meados de maio do ano que vem. E até lá, né, quer dizer, a gente vai ter 6 rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Vamos falar a verdade? Não é um problema. Você não vale nada. Se botar a comissão técnica da seleção brasileira, João Vitor, Alexandre Simões, Pantufa e Fabinho, que é a turma que está aqui dentro do estúdio agora, para classificar para uma Copa do Mundo, que 8 sul-americanos vão classificar, Alexandre? Não é isso? Não porque aumentou, 8? Né? Aumentou a Copa do Mundo vai ser maior. Sim. Disputam quantas seleções? São 10 seleções. São 10. Eu acho que 7 ou 8 vão classificar. São 7 e uma vai pra repescagem. Meu amigo, me ajuda aí, pô. Vamos fazer um junta-junta nossa aqui, que nós classificamos. Aliás, nem como comissão técnica. Eu acho que se nós formos jogando, a gente classifica a seleção pra Copa do Mundo. Então, sinceramente, classificar pra Copa do Mundo não vai ser problema pro Brasil. Pode botar qualquer um lá que dá conta de classificar. Agora, você saber que vai ter um Ancelotti para fazer um trabalho de 2 anos e meio para arrumar um Brasil para uma Copa do Mundo é outra conversa. Sem dúvida. E são jogos, João, quer ver? Contra as 3 primeiras rodadas, Bolívia, Peru, Venezuela. Aí as 3 seguintes, Uruguai, Colômbia e Argentina. Aí é um nível de dificuldade maior. Mas se esse processo do Ancelotti, com certeza, o João, auxiliares dele já vão estar trabalhando, né? Já vão estar preparando o terreno, fazendo as observações e seguindo as diretrizes dele. Eu acho que tem 2 possibilidades. Se isso de fato se concretizar, como repito, acredito que vai se concretizar depois de uma informação dessa ter sido dada, muito provavelmente o Ancelotti já está discutindo ali com a CBF, ou ele, Ancelotti, vai indicar algum auxiliar dele para ser técnico interino nesse período, ou ele vai acertar com o Real Madrid o seguinte: Real, estou com um pé aqui e estou com um pé lá. Sim. Né? Até porque lá a data FIFA realmente para, né? Eu vou eventualmente ao Brasil, eu vou eventualmente acompanhar os jogos do Brasil nas datas FIFA. Isso já aconteceu tantas vezes no futebol, né, do cara dividir seleção com clube. Ou pode acontecer, inclusive, o que o Luiz Roberto disse na transmissão, que ele não fique esse tempo todo no Real Madrid, fique só até o final do ano, e na metade do ano ele já se desliga do Real Madrid. O Luiz Roberto chegou a dizer que essa é uma possibilidade de acordo com as fontes que ele tem. Então, eu entendo que se esse for o caminho da CBF, é o melhor caminho para a seleção brasileira. Não tem técnico melhor
do que o Ancelotti para assumir a seleção. Um cara que é adorado pela boleirada, é respeitado no mundo todo, conhece todo jogador brasileiro, porque todos que hoje estão na seleção estão lá jogando a Liga dos Campeões da Europa ou o Campeonato Espanhol, os campeonatos que ele passou. É um cara que tem peso e que tem condição de mudar um futebol brasileiro que continua tendo muito talento, mas que não vem dando certo há muito tempo. Acho que o Edinaldo tá certo, vai dar uma chacoalhada no Brasil. Sim, vai dar uma chacoalhada. São 7 países, João. Os 6 primeiros vão direto. Então, dos 10, 6 vão vaga direta e o 7º vai para repescagem. Então, 60%, é igual escola. 60% você já passa de ano. Sim. E você ainda tem uma recuperação de mais 10% com mais uma vaga. Se com isso, né, qualquer um classifica o Brasil para a Copa do Mundo, gente. Vamos falar a verdade, né? E João, eu acho que assim, é um marco, né? Porque eu acho que o Edinaldo, ele não deixaria a seleção brasileira com um comandante interino por tanto tempo se ele não tivesse algo muito bom engatilhado, né? A seleção brasileira não tinha interino nesse século. O último interino da seleção brasileira foi o Candinho em 2000, quando o Luxemburgo caiu por causa da CPI da CBF Nike. O Candinho assumiu a seleção num jogo contra a Venezuela pelas eliminatórias, usou como base inclusive Cruzeiro e Vasco, que eram os 2 grandes times ali daquela Copa João Avelange, aquela coisa toda. Então, em 2000 foi a última vez que a seleção brasileira teve um interino. Eu não acho que o Edinaldo deixaria um treinador interino por tanto tempo se ele não tivesse algo muito grande e certo engatilhado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu conheci o Edinaldo pessoalmente, estive com ele já em 3 oportunidades ao longo dos últimos meses. Não sei se a visão sua é a mesma, um cara totalmente diferente de todos os últimos presidentes da CBF. Aquele baiano de bobo não tem nada. Esperto, inteligente, sabido que ele só. E acho que ele está coberto de razão. Acho que ele está tendo a melhor escolha possível. Se vai dar certo ou não é outra coisa. Agora, que ele está tendo a melhor solução possível, eu acho que está. E se ele tiver que esperar até o meio do ano que vem para ter o Ancelotti, eu também esperaria. Eu acho que ele está tomando a decisão correta e acho que ele está levando um cara com peso, com tamanho para a seleção brasileira. Porque até o Abel Ferreira, que é um baita treinador, ainda precisa calejar e amadurecer. Porque fazendo o que ele faz na seleção brasileira, não o que ele faz tecnicamente, taticamente, mas o que ele faz comportamentalmente. Ele não está pronto ainda para uma cadeira desse tamanho. Ele precisa amadurecer, não como técnico apenas, como homem, como ser humano, ele precisa amadurecer. As reações dele têm que ser mais equilibradas, a postura dele, o tratamento com os adversários, o tratamento com a imprensa, o tratamento com o ambiente do futebol precisa ser mais maduro. E a maturidade vem com o tempo. Não estou aqui questionando a capacidade do Abel, mas eu questiono sim o equilíbrio emocional do Abel e o estofo, a maturidade pessoal para uma cadeira do tamanho de uma seleção brasileira. Talvez seja esse tempo aí, seja esse ciclo de uma Copa do Mundo, para lá, quem sabe, depois de 2026, o Abel ser técnico da seleção, o que eu ficaria muito feliz, porque eu acho que é um grande treinador de futebol, mas que ainda está numa curva de amadurecimento pessoal. Ô João, e seria um processo histórico porque o Carlo Ancelotti, ele integra a lista dos grandes treinadores europeus do momento, sem dúvida nenhuma. Com Klopp, com Guardiola, com o Mourinho. E o treinador europeu, ele não tem como característica dirigir a seleção nacional. Não tem. Ele não é um menino, o Ancelotti. Sim, não é. O Ancelotti é um cara com uma trajetória muito longa. O Ancelotti era o técnico daquele Milan do Berlusconi, sim, campeão da Libertadores há quase 20 anos. Desculpa, da Libertadores, da Liga dos Campeões da Europa, há quase 20 anos. É um cara com uma carreira sólida e concreta de 20 anos, em altíssimo nível. E é um cara muito querido e muito respeitado pela boleirada de uma maneira geral. E que com certeza, João, como quando garoto, como amante do futebol, tinha a seleção brasileira como um sonho. Ah, não tem dúvida. E eu acho que isso vale muito, gente. Demais. O cara falar o seguinte: sou técnico da seleção brasileira de futebol. E mais, eu sou o primeiro estrangeiro nos tempos modernos do futebol a dirigir a seleção brasileira de futebol. Isso é muito grande. Olha só, você que acompanha a internet, os memes, as histórias, as brincadeiras, sabe